expandindo-se e radicando-se nas camadas do perispírito, onde imperam sobretudo a força-vontade, a força-pensamento e a consciência oral, com um substrato de matéria hiperfísica, elevada ao máximo grau de quintessenciação. Não temos a pretensão de definir o espírito na sua misteriosa origem à essência, nem mesmo no seu complexo dinamismo, germe divino, secreto laboratório das forças espirituais que constituem as nossas individualidades em todo o seu transcendente domínio de operatividade, núcleo de energias formidáveis, trazendo em potencial toda a razão de ser da nossa evolução através de infinito e da eternidade, centelha divina que nos impulsionam através da sinuosidade das nossas curvas evolutivas, para esses paramos de luz onde ainda só veladamente vislumbramos o bem, o belo, a verdade, a fraternidade e o amor divino. Em todo o universo só existe uma realidade, o espírito, e duas aparências, força e matéria, que, em última análise, se reduzem a uma só, energia. A matéria é a energia concentrada, como a energia é matéria liberada. O espírito é o árbitro da verdadeira evolução, a evolução da vida, que é apenas a sua eflorescência pela sucessiva e gradual realização das suas virtualidades germinativas, enquanto a matéria representa apenas a evolução da forma perecível e transitória, instrumento passivo da manifestação da vida terrestre. A vida, quer no seu aspecto físico-químico, quer nos seus aspectos psíquicos, mental, emocional e moral, através dos seus inúmeros e complexos estados de consciência, reduz-se, em todas as suas múltiplas e transcendentes modalidades, num pandinamismo, solidariamente universal, apenas a vibrações cuja altura, comprimento e intensidade variam ao infinito, desde o microcosmos ao macrocosmos. A ciência oficial conhece apenas limitado número de estados da matéria. Os nossos sentidos físicos não vão além dos 3 estados clássicos, sólido, líquido e gasoso. As memoráveis experiências sobre a dissociação da matéria e da radioatividade confirmam o conceito do espiritismo sobre a unidade da matéria. A matéria cósmica ou fluido interestelar é talvez o ponto de partida e de chegada das condensações, expansões e dissociações de todos os corpos da natureza, regressando pela sua dissociação multimilenar ao seu estado inicial, ultimando assim o seu ciclo involutivo, arco descendente, e evolutivo, arco ascendente, nos turbilhões pandinâmicos do cosmos. O estado radiante, descoberto pelo sábio William Crookes, a quem o espiritismo tonto deve, abre à ciência uma ampla via de possibilidade nos domínios dos fluidos, radiações e emanações, que nos deixa antever a criação de uma nova ciência, a hiperfísica, assombrosa nas suas manifestações de energia e de atividade, dominado as forças físico-químicas clássicas num novo dinamismo, cuja energia e resistência serão proporcionais à rarefação fluídica, a quintessenciação da matéria onde a energia liberada atingirá os paroxismos do imprevisto, ultrapassando as possibilidades da física nuclear. Assim como a física clássica domina o mundo visível e real da forma, a hiperfísica saberá conquistar o mundo invisível e real da ideia, enunciando as leis que regem o mecanismo da alma humana, desde a força indômita da vontade até a força vibratória do pensamento, desde a febre excitante imaginação criadora até a fixidez rígida da memória, desde a explosão do ódio à expansão do altruísmo, nesse dédalo inextrincável e complexo dos estados de consciência através dos planos, emocional, mental e moral. O Espiritismo, na sua fenomenologia transcendentalíssima, abriu à ciência horizontes ignorados e vastíssimos, descerrando-lhe as portas de novos mundos irredutíveis aos microscópio e ao telescópio, que marcam os estreitos limites da ciência oficial contemporânea. O ternário humano, corpo físico, perispírito ou corpo astral e espírito, são constituídos por matéria na sua mais elevada diferenciação,
desde a matéria grosseira do nosso corpo físico até a matéria sutilizada do espírito, que deve atingir logicamente a sua máxima quintessenciação. Distanciados por natureza o corpo físico e o espírito, é o perispírito que completa estreitar estes limites através das suas camadas de densidade sucessivamente decrescentes, cada vez mais eterizando-as à medida que se elevam para o espírito, pois seria ilógico admitir a homogeneidade do perispírito. Só pela interpenetração das camadas mais fluídicas nas menos fluídicas se pode compreender a correlação e a harmonia do ser humano, a solidariedade íntima e estreita dos componentes do seu ternário, conservando todos eles a autonomia que lhes é próprio, estados elementos interiores numa interdependência subalterna, regidos pela lei do ritmo vibratório e pela lei da polarização. O homem, na situação de encarnado, está acorrentado à terra pela grilheta do seu corpo físico, mas mantém o contato com o mundo astral por intermediário dos corpos fluídicos do seu perispírito, transpondo o abismo que separa o mundo visível dos mundos invisíveis, estabelecendo a ponte que vai da matéria terrestre, tangível, dominada pelos nossos limitados sentidos físicos, à matéria intangível, fluídica, que pertence ao domínio dos espaços siderais e só visível aos nossos sentidos astrais, de natureza hiperfísica, expressos na clarividência. Estes três elementos fundamentais da natureza humana, corpo físico, perispírito e espírito, estão em íntima relação e interdependência com três planos ou mundos do nosso universo, terrestre, astral e divino, ou sejam, respectivamente, o mundo fenomenal, o mundo das leis e o mundo dos princípios. Sendo estes princípios resultante da onisciência e da onipotência divinas, onde imperam o infinito amor aliado à suprema justiça, conclui-se que a harmonia e em cada universo será a lógica resultante da relação causal que una integralmente, em toda a sua pureza e são, as leis aos princípios e os fenômenos a essas leis. Teríamos, assim, uma evolução ideal e uma felicidade edênica, pela conjugação da vontade humana com a vontade divina. A dor e o sofrimento não poderiam substituir, e se subsistem cruciantemente é porque neste estágio da nossa humanidade a vontade divina, expressa no amor e na fraternidade, foi substituída pelo egoísmo e o orgulho, polos diabólicos onde gravita a atividade psíquica da maioria da nossa humanidade. Há estes dois grandes venenos da alma humana, o orgulho e o egoísmo, onde se radicam as nossas maiores calamidades sociais. Nesta época tenebrosa de miséria moral, só a humanidade pode apelar para os antídotos preconizados por Jesus Cristo, expressos na fraternidade universal, o altruísmo, a renúncia e a abnegação. O Dr. Encalce, escritor neo-espiritualista de renome mundial, mais conhecido pelo criptônimo de Papus, apresenta uma imagem frisante a fim de fazer sobressair a função de mediador plástico que complete ao perispírito ou corpo astral. A água e o azeite são imescíveis, porém, se lhes juntaremos carbonato de sódio, obteremos um sabão homogêneo. Assim também o corpo físico e o espírito, dois elementos altamente diferenciados e irredutíveis, transformar-se-ão num bloco harmônico, por intermédio do corpo astral que os une em perfeita e íntima solidariedade. O Dr. Encalce, que foi um distintíssimo médico dos hospitais de Paris, muito tendo concorrido para o renascimento neo-espiritualista contemporâneo, dá ainda outra sugestiva e engenhosa comparação. O homem é comparado a uma equipagem, sendo o carro representado pelo corpo físico, o cavalo pelo corpo astral e o cocheiro pelo espírito. O carro, pela sua natureza grosseiramente imaterial e ainda pela sua inércia, corresponde bem ao nosso corpo físico. O cavalo, unido pelos tirantes ao carro, sistema nervoso, e pelas rédeas ao cocheiro, sentidos astrais, move todo o sistema sem participar da direção. E esta função do perispírito ou corpo astral.
O cocheiro dirige e orienta a direção e a velocidade da equipagem pelas rédeas do governo sem participar da tração direta, é a função do espírito. Uma síntese feliz do General Fix: o espírito quer, o perispírito transmite, o corpo físico executa. É o puro conceito da unidade no ternário, a síntese do General Fix, ou como diria Paracelso, o homem eu em pessoa mas triplo na essência, ou, ainda, numa concepção setenária mais complexa, o homem é constituído por uma tríada divina em relação com os mundos espirituais, e por um quaternário humano em relação com os mundos terrestre, astral e mental inferior. A tríada constitui a individualidade espiritual e eterna, o quaternário representa a personalidade efêmera transitória, de vida para vida, de renascimento para renascimento, regidos pelo inexorável karma, expressão da lei de causalidade psíquica, que nós tecemos, dia a dia, hora a hora, com nossos pensamentos, palavras, atos e intenções, muito especialmente com os nossos pensamentos e emoções, que, por esse motivo, exigem extrema vigilância, orientando-os no sentido da fraternidade e da solidariedade humanas. Capítulo 3. Do corpo vital ou duplo etérico. Sua estrutura e funções. Sua ação preponderante nas mediunidades anímicas e espírita, na crise da morte, e na projeção da visão panorâmica. Dentro do critério espírita, baseado na observação e na experimentação, o complexo humano está condensado no ternário clássico, o corpo físico, incluindo o duplo etérico ou corpo vital, o perispírito ou corpo astral, e o espírito ou alma humana. Cada um destes corpos está intimamente ligado, pela sua origem, natureza e atividade, com os respectivos mundos cósmicos, o corpo físico, e o seu sósia, o duplo etérico, ambos de natureza física, em correlação direta e exclusiva com o nosso mundo planetário, terrestre, o corpo astral ou perispírito, com o mundo astral, o corpo espiritual ou anímico, com os mundos espirituais e divinos. Este ternário de caráter individual está, a seu turno, ligado ao supremo ternário cósmico, Deus, homem, natureza. E nesta trindade cosmogônica, Deus, homem, natureza, moldada e vivificada pelo divino Criador, é o influxo da vida universal, dominado o infinito e a eternidade, que são pensados e produzidos todos os arquétipos, princípios, leis e fenômenos, com função da onipotência divinas, para o mundo divino os arquitetos e os princípios, para os mundos mental e astral as leis, para o mundo terrestre os fenômenos físico-químicos e outros, numa harmonia pré-estabelecida que só o homem desconcerta, confunde e obscurece enquanto não atingir a sua função supra-humana pela dinamização dos potenciais contidos no seu espírito. O duplo etérico ou corpo vital, também designado, por alguns autores, corpo ódico, não tem sido devidamente diferenciado por alguns escritores espiritualistas, confundindo-o, por vezes, com o duplo astral, e outras vezes, incorporando o corpo vital dentro do perispírito, atribuindo ao perispírito qualidades e propriedades que são exclusivas do duplo etérico ou corpo vital. No entanto, o duplo etérico tem funções preponderantes específicas, de capital importância, quer na vitalidade do corpo físico ou orgânico de que faz parte constituinte, quer nas materializações em todas as modalidades dos fenômenos supranormais que dependam da metergia e da ectoplasmia. São precisamente estas duas propriedades que constituem as suas principais funções, biológicas, fisiológicas e mediúnicas. O duplo etérico tem, pois, uma individualidade própria, característica, inconfundível, ainda que fazendo parte integrante do corpo físico ou somático. O corpo físico, orgânico, carnal, compõe-se de duas partes distintas: o corpo físico, propriamente dito, composto de sólidos, líquidos e gases,
tecido num complexo polizoico celular, maravilhosamente sistematizado em órgãos, sistemas e aparelhos, objetos da anatomia, histologia e fisiologia oficiais, enquanto que o duplo etérico é formado por 4 grupos de substâncias eterizadas, designados por alguns autores por etéreos números 1, 2, 3 e 4, pertencentes à região etérica do mundo terrestre, tendo por limite último a camada ozona da estratosfera, diferenciados, portanto, do éter espacial, que envolve e penetra todo o cosmos. Os éteres constituintes do corpo etérico, nas suas múltiplas combinações, são incomparavelmente mais grosseiros do que o éter cósmico, facilmente acessíveis à clarividência, formando a aura da saúde. Dada a sua organização, o duplo etérico, pelas suas origem, natureza e funções, pertence, como o corpo físico carnal, ao nosso mundo físico ou terrestre, estando-lhe vedada a sua entrada no mundo astral pela sua natureza e densidade. Estas condições são de grande importância em certos casos de desencarnação de suicidas, de ateus, de sibaritas, etc. A morte e dissolução do duplo etérico segue de perto, no intervalo de algumas horas a alguns dias, a morte do corpo físico. Em geral, os fantasmas, que flutuam nos cemitérios por cima das sepulturas, são constituídos exclusivamente pelo duplo etérico, visíveis a qualquer modesto médium clarividente, enquanto que, depois do falecimento, o perispírito ou corpo astral, englobando os corpos anímicos e espirituais, e com toda a individualidade do desencarnado, ascende ao mundo astral. Muitas vezes, clarividentes incultos confundem estes simulacros do fantasma do duplo etérico nos cemitérios com os verdadeiros fantasmas dos falecidos. Cumpre registrar que, por vezes, em condições muito dolorosas, ainda que não vulgares, o verdadeiro fantasma do falecido, do desencarnado, fica ligado ao corpo físico por tempo variável, proveniente de anômalas atrações magnéticas, temporárias mas dolorosas. Os médiuns devem evitar os cemitérios para evitar possíveis obsessões. Se, por infelicidade, por circunstâncias especiais de má orientação moral durante a vida terrestre, de apego aos prazeres grosseiros e orientação ateísta, de incredulidade e descrença, o desprendimento e exteriorização do perispírito, a hora da morte, arraste parte apreciável do corpo vital, o fantasma, o espírito, flutuaria na atmosfera terrestre até que se expurgasse de toda a matéria etérica, pois, só liberto da substância do corpo vital, o espírito poderia ascender ao mundo astral, sua verdadeira pátria depois da desencarnação. Nestas condições, a alma sofre cruciantemente porque não pode ter ponto de apoio terrestre nem, tampouco, entrada no mundo astral, vivendo numa confusão indescritível, numa ansiedade dolorosa, impossibilitado o espírito de exercer convenientemente tanto os seus sentidos físicos, como os sentidos astrais. Por vezes, estas almas sofredoras são levadas pelos seus espíritos guias às sessões espíritas, onde, pela catequese, moralização e preces, o espírito sofredor pode colher confortantes ensinamentos e alívios, compreendendo, assim, a sua angustiosa situação na atmosfera terrestre, ainda que temporária e transitória, mas sempre dolorosa. Durante perto de 20 anos, das nossas experiências em Portugal e no estrangeiro, alguns espíritos desta categoria vieram às sessões de que fazíamos parte. Em geral, à exceção dos espíritos que eram ateus e renegavam Deus, todas as outras classes eram de fácil catequese, acabando por compreender a sua situação que em geral, melhorava desde logo. Por vezes, a desmagnetização, repetida noutras sessões sucessivas, prestava grandes serviços ao espírito perturbado, acabando por curá-lo radicalmente. As mortes bruscas, acidentais,
produzem grandes perturbações nos primeiros tempos da desencarnação. O magnetismo, quando aplicado com proficiência e bondade, pode prestar relevantes serviços a estes espíritos sofredores. Por vezes, ficam curados numa só sessão. As preces dos componentes do grupo experimental espírita são de magnífico efeito auxiliar, conjuntamente com as aplicações magnéticas a fim de expurgar o perispírito da parte etérica que ainda lhe esteja agregada, o que se consegue com passes magnéticos dispersantes. É esta uma das mais belas e fraternas missões que compete ao espírito e daí se concluir o dever de organizar o maior número possível de grupos espíritas familiares. O ideal seria um grupo em cada família, porque, assim a humanidade entraria, em acelerado, na sua evolução espiritual, ouvindo e assimilando os conselhos dos seus espíritos guias, confortando e moralizando os espíritos sofredores, por vezes da sua própria família ou da roda dos seus conhecimentos e amizade. Para ser um esplêndido diretor destes grupos familiares não é indispensável ser sábio ou possuir grande cultura, mas é indispensável possuir um bom coração, ter piedade pelos infortúnios e atribulações alheias, quer dos vivos, quer dos falecidos. Enfim, cultivar a bondade, a modéstia, o altruísmo, e existir dentro do grupo espírita familiar uma sincera amizade e confiança entre todos os existentes. É esta a condição do êxito. O Espiritismo é uma luz que não parte de baixo, para iluminar as inteligências e adoçar os corações, impregnando-os das virtudes cristãs, ao amor do próximo, e da fraternidade, tal qual o Divino Mestre apostou e exemplificou no Calvário. Os grupos espíritas familiares, quanto bem dirigidos e orientados, sabendo cultivar a prece em benefício alheio, são a escola ideal do cristianismo, em espírito e verdade. Representam um glorioso e fecundo regresso à época áurea da primitividade cristã. O duplo etérico, corpo vital, ainda designado, por alguns autores, corpo ódico, é radioativo, transmitindo a sua radioatividade especialmente aos mentais. O corpo vital é polarizado, apresentado, quando dissociado experimentalmente, a cor azul sobre toda a metade do lado esquerdo e alaranjado sobre o lado direito. Quando associadas normalmente às suas duas metades, no seu conjunto apresenta uma cor cinzento clara, mais ou menos luminosa e fluorescente na obscuridade, sob o aspecto de vagas luminosidades e clarões a que o sábio investigador, o coronel Rochas Daiglum, deu o nome de luéis, sujeitos às leis da refração e da polarização. O corpo vital, quando exteriorizado e bem condensado, apresenta um notável abaixamento de temperatura que pode ir a zero, dando impressão ao tato de um aglomerado de finas musselinas geladas, fornecendo assim, na sua invisibilidade à vista normal, um meio seguro de determinar a sua posição, dimensão, delineamentos e contornos. O corpo vital tem sido fotografado muitas vezes, sendo visível a uma mediana clarividência. Os agentes físico-químicos exercem sobre o duplo etérico uma reação intensa, particularmente a eletricidade, luz, pressão atmosférica, temperatura e umidade, podendo provocar a sua reintegração no corpo físico. A luz tem uma ação dissolvente, sobretudo a luz branca. Mas, pelo treino metódico do passivo, o corpo vital habitua-se à luz de intensidade média, preferentemente ao azul número 13. O ouro, a prata, o mercúrio e o estanho exaltam a sua personalidade, podendo ir até a desorganização do duplo etérico, enquanto que o cobre, o latão, o níquel e o ferro diminuem a sua sensibilidade. Os ácidos, ao contrário, hipersensibilidade e dor. A pressão atmosférica abaixo da normal, 760 mm, condensa o corpo vital, donde o seu maior mecânico, acima da normal produz dilatação, donde maior poder luminoso, o que tem grande importância para melhor orientar as experiências.
A umidade atmosférica atua como dissolvente da substância fluídica, etérea, do corpo vital, enquanto que os gases, oxigênio, azoto, hidrogênio etc., não têm ação sensível. Quanto menor for o estado higrométrico, em melhores condições se efetuará a condensação do corpo vital exteriorizado. O corpo vital ou corpo ódico exerce uma ação química sobre vários sais, em especial sobre os sais de prata que reduz, devido à luminosidade e fluorescência que lhe é própria, de onde deveria sua ação sobre as placas fotográficas. O corpo vital é bom condutor da eletricidade proporcionando ao seu grau de condensação. A eletricidade e o magnetismo físico, quando positivos. A experiência torna-se de uma clareza flagrante quando se aproxima o polo positivo ou negativo de um imã ou magnete natural. O nosso corpo físico só pode substituir, desde que se satisfaçam, simultaneamente, as seguintes condições: alimentos apropriados para uma eficiência assimilação, oxigênio e outros elementos para sua respiração, e vitalidade, captada do sol, transformada e enviada a todo o organismo ao longo de toda a rede nervosa, função que pertence exclusivamente ao corpo vital ou duplo etérico. Desde que subsistissem a alimentação e a respiração, se faltasse a ação do corpo vital, a morte do corpo físico seria irremediável. Compreende-se o motivo que determinou experimentadores e clarividentes, desde as mais remotas eras, a designar o corpo vital por duplo etérico, desde que o corpo vital tem na sua estrutura uma rede etérica onde circula a vitalidade, paralela à circulação sanguínea, envolvendo e penetrando todos os tecidos, células, órgãos, aparelhos e sistemas do corpo físico, constituindo, assim, uma duplicata do seu sósia, o corpo físico ou carnal. O corpo vital, quando exteriorizado do corpo físico pela ação biomagnética, apresenta dois cordões visíveis fluídicos. Primeiro o cordão vital ou etérico que liga ao corpo físico, inserindo-se na região esplênica, baço. Segundo o cordão astral que liga o corpo vital ao perispírito. A ruptura completa do cordão vital ou etérico traduz a morte do corpo físico. A sua desorganização e putrefação só são provenientes da dissociação e exteriorização do duplo etérico ou corpo vital. Transposto este terrível e confuso período de transição que a humanidade atravessa neste calamitoso ciclo de falso progresso, em que só tumultuam vícios e grosseiras paixões, a definição da morte basear-se-á em uma nova orientação intimamente ligada à integridade do corpo vital, e a medicina tomará novos fecundos rumos, agora ainda imprevistos para os seus mais lídimos representantes. Os fatos acabam por vencer o mais empedernido misoneísmo, a mais radicada neofobia. O tempo é precioso dissolvente dos falsos preconceitos, e a verdade acaba por impor-se sempre, dominadora e triunfante, em especial quando baseada em fatos. Ora, a composição e a estrutura do corpo vital ou duplo etérico não é uma ficção, mas uma realidade objetiva no campo experimental neo-espiritualista. O grupo de doenças, que a patologia médica classifica, sem materia, é possível que estejam radicadas, na sua origem, em perturbações do corpo vital ou mesmo do corpo astral detentor da sensibilidade orgânica, ou ainda, no corpo mental concreto. Todos estes corpos, ainda que invisíveis à vista normal, são substanciais, com realidade e autonomia próprias, embora intimamente ligados, em perfeita e harmônica cooperação com o corpo físico ou somático. Com um amplificador de sons tem-se registrado as pulsações cardíacas do corpo vital. O corpo vital está em íntima relação fisiológica e patológica com o corpo físico. Todas as doenças produzem repercussão no corpo vital, as perturbações na aura da saúde são comprovativas. E no corpo vital, detentor, transformador e emissor da vitalidade solar, que existe o laboratório produtor do biomagnetismo,
cujo poder curativo dos seus eflúvios para grande número de doenças é, por vezes, extraordinário, tomando a aparência de milagre. O biomagnetismo, assim designado para o diferenciar do magnetismo telúrico ou terrestre, embora repudiado pela medicina oficial, ocupará um dos lugares mais importantes na sua futura terapêutica. Para nós não é uma profecia, é uma certeza. As aplicações magnéticas são, em última análise, uma transfusão de vida, elaborada pelo corpo vital, duplo etérico ou corpo ódico. Desde tempos imemoriais, o corpo vital foi objeto de estudo, na sua correlação com a alma humana, nos antigos santuários do Oriente e do Ocidente orientados especialmente na análise dos elementos constitutivos do homem, e na descoberta das forças ocultas da natureza. Os principais instrumentos de trabalho dos hierofantes eram uma clarividência proficientemente treinada, conjugada com o conhecimento profundo do biomagnetismo nas suas complexas aplicações. As experiências realizadas na Europa, no século atual, pelos habilíssimos investigadores Coronel Indicador Ordinal Feminino de Rochas, Dr. H. Baraduc, Celan Selim, Elila Franca H. Durville, etc., comprovaram não só esse vetustos conhecimentos, conseguindo mesmo ampliá-los em certos setores por processos modernos, que teremos ocasião de descrever em capítulos subsequentes. Tanto a tradição oriental, expressa modernamente, depois de 1875, na teosofia, como a tradição ocidental, expressa no sistema Rosacruz, que remonta ao século XVII, não deixam dúvidas de que o corpo vital ou duplo etérico ocupava um lugar de relevo dentro do antigo esoterismo. Neste sentido, vamos fazer algumas transcrições de autores consagrados. A doutora Nida Sante, eminente presidente da Sociedade Teosófica, falecida recentemente, refere-se nos seguintes termos ao corpo vital ou duplo etérico, e à vitalidade, a energia construtora que coordena as moléculas físicas e as reúne num organismo definido. E o sopro de vida no organismo, ou, antes, esta porção do sopro de vida universal de que um organismo se apropria durante o breve período de tempo ao qual damos o nome de vida. A designação de duplo etérico exprime exatamente a natureza e a constituição da parte mais sutil do nosso corpo físico. Esta designação é, pois, significativa e fácil de reter. Este elemento, o duplo etérico, é formado de éteres variados, e duplo porque constitui uma duplicata do nosso corpo físico, sua sombra por assim dizer. O duplo etérico é perfeitamente visível ao olho treinado do clarividente. A sua cor é de um cinzento violento e a sua contextura é grosseira ou fina segundo a qualidade e natureza correspondente do corpo físico. O duplo etérico é perfeitamente visível ao olho treinado do clarividente. A sua cor é de um cinzento violeta e a sua contextura é grosseira ou fina segundo a qualidade e natureza correspondentes do corpo físico. É graças ao duplo etérico que a força vital, o prana, circula ao longo dos nervos e lhes permite de atuar como transmissores da motricidade e da sensibilidade às impressões externas. As faculdades, os poderes do pensamento, do movimento, da sensibilidade, não residem na substância nervosa, quer física, que éteres. São modos de atividade do ego, operando nos seus corpos ou veículos mais internos, mas a sua expressão sobre o plano físico é tornada possível pelo sopro da vida que circula ao longo dos filetes nervosos. Durante o sono natural, o ego, a alma, exterioriza-se para fora do nosso corpo físico, deixando conjuntamente as duas partes, grosseiras e etérea, corpo físico e duplo etérico. À morte, a alma exteriorizando-se também, mas desta vez definitivamente, arrastando consigo o duplo etérico que abandona, completa e definitivamente, o corpo físico. Como o duplo etérico não pode passar ao mundo astral, o ego desembaraça deste elemento, mais ou menos rapidamente,
indo o duplo etérico desagregar-se acompanhando seu associado da vida inteira terrestre, o corpo físico. Este duplo etérico aparece, às vezes, na câmara mortuária, imediatamente depois da morte, mas sempre a pequena distância do cadáver. E ainda o duplo etérico a causa determinante das numerosas aparições dos fantasmas, errando em volta do túmulo onde jaz o corpo físico que vitalizou durante a vida terrestre. C.W. Leadbeater, ilustre bispo da Igreja Liberal, radicada na Teosofia, falecido há anos, expressa-se nos seguintes termos sobre o duplo etérico: aparece nitidamente ao clarividente como uma massa de vapor fracamente luminosa, de um cinzento violáceo, interpenetrando a parte mais densa do corpo físico e estendendo-se além da periferia, constituindo esta parte exterior, a aura de saúde. Esta aura é ligeiramente azulada, quase incolor, parecendo ser estriada, composta de uma infinidade de linhas retas, irradiando igualmente em todas as direções. Logo que o corpo está em perfeita saúde, estas linhas são regulares e paralelas. Em caso de doença, produz-se uma mudança brusca e imediata. Na vizinhança da parte afetada, as linhas tornam-se irregulares, entrecruzando-se desordenadamente, retraindo-se como as pétalas de uma flor fanada. Ouçamos ainda o culto hindu, J.C. Chatterjee: o que é vida, num certo ponto de vista, pode ser forma, isto é, matéria sobre outro ponto. A forma desaparecerá, mas a vida subsistirá. Tomemos como exemplo o corpo humano. Aqui, a forma mais grosseira é esta matéria sólida, líquida e gasosa que todos podemos ver, o corpo físico. Esta forma é diretamente dirigida e sustentada por uma força que é a vida vegetativa, o elemento duplo etérico. Este elemento é vida em relação ao corpo físico. Se o corpo morrer, o duplo etérico sobreviverá, ainda que durante pouco tempo. O duplo etérico é, pois, vida em relação ao corpo físico, mas é forma em relação ao princípio superior, o corpo astral. O duplo etérico acaba por desagregar-se, mas o corpo astral sobreviverá à sua decomposição. Logo que o corpo astral se desagregue e se disperse a seu turno, o corpo mental persiste como vida, e assim sucessivamente. O mesmo elemento é simultaneamente vida e forma, vida do corpo inferior e forma superior. Tudo é vibração no universo, nenhuma diferença de essência entre os princípios. Eles são vida ou forma, masculinos ou femininos, positivos ou negativos, segundo o ponto de vista em que nos colocarmos. Logo que uma vibração cessa, uma outra, mais sutil, continua. Do alto ao baixo da escala, no universo, as formas acabam por se partir, mas a vida persiste porque é eterna. A ciência é ignorada a existência dos 4 éteres terrestres, que, dentro das suas múltiplas e complexas combinações, organizam o corpo vital ou duplo etérico. Estes éteres não têm parentesco algum físico-químico com o éter espacial, universal, pois, no seu dinamismo, não interpenetrando o plano astral, imediatamente superior à atmosfera terrestre. De fato, não existe por enquanto artifício ou instrumento algum que permita observar os 4 tipos de éter terrestre, nem tampouco existe recipiente capaz de captá-los e contê-los. Só os clarividentes o podem estudar nos seus mais íntimos pormenores de estrutura em plena liberdade de ação, e, por vezes, a fotografia é registrá-los. Ao lado dos mais potentes microscópio, genuínas maravilhas de quanto pode realizar o engenho humano, a ciência deveria também possuir, lado a lado, dos seus laboratórios, um grupo de clarividentes proficientemente educados e treinados, cuja evidência ultrapassa, de muito, os melhores instrumentos de observação visual no domínio das substâncias fluídicas e eterizadas. Só pela clarividência e pelo hipnomagnetismo a ciência poderá analisar,
compreender e resolver os mais complexos e misteriosos problemas da biologia e da psicologia, e, de uma maneira geral, toda a fenomenologia supranormal do metapsiquismo humano. Os clarividentes naturais são raros. É na aquisição de clarividentes de valor comprovado, que a ciência poderá basear o seu progresso em linha segura e acelerada, como elementos indispensáveis e complementares para os seus meios laboratoriais de observação e experimentação. Só assim o invisível, precisamente a parte mais rica e aliciante dos ensinamentos e vibrações da natureza, se tornará visível e palpável à ciência contemporânea. Será essa a hora bendita, de resgate e de redenção para a humanidade, órfã do sentido do divino e do sentimento religioso, desde que se deixou fascinar, iludir e enfildar ao ateísmo, proclamado, urbi et orbi, pela ciência oficial. A ciência tem para com a humanidade o dever imposto pelas leis da fraternidade, da solidariedade humana e da lealdade, de operar uma viragem redentora e progressiva, orienta no espiritualismo científico, traduzido no moderno espiritismo. Procedendo assim, a ciência abriria larguíssimos e profundos horizontes à sua investigação e conhecimento dentro do psiquismo humano, penetrando nos segredos mais íntimos da biologia e da vida universal, ainda ignorados pela ciência oficial. O corpo vital duplo etérico tem sido objeto de aturados e fecundos estudos por alguns sistemas espiritualistas, particularmente por teósofos e rosacrúzios, graças aos seus admiráveis clarividentes. Para os rosacrúzios o duplo etérico compõe-se de 4 éteres diferenciados e específicos: éter químico, éter da vida, éter luminoso e éter refletor. Estas 4 variedades do éter terrestre, circunscritas ao nosso planeta terrestre, são polarizadas, não ultrapassando a estratosfera planetária, não penetrando, portanto, no mundo astral, em consequência da sua densidade ser muito superior à da substância astral e à sua baixa escala vibratória. A própria ação da gravidade impediria a sua ascensão astral. Este fato reveste-se de grande importância e de aplicação prática, particularmente nas mortes bruscas dos suicidas, provocando-lhes tormentos confrangedores, pavorosos sofrimentos, que excedem a previsão mais pessimista. Se os candidatos ao suicídio pudessem prever as dores cruciantíssimas que os esperavam, o suicídio desaparecia da superfície da terra. Não conhecemos maior horror, nem mais angustioso sofrimento. A bibliografia espírita contém algumas mensagens expressivas e arrepiantes desses espíritos sofredores. Em nossas experiências durante dúzias de anos, tivemos a dolorosa oportunidade, em casos muito raros, de conversar com alguns suicidas a fim de confortá-los. Com grande parte dos suicidas não é possível estabelecer a comunicação mediúnica. Com 2 pessoas da nossa amizade, falecidas há dezenas de anos, numa foi possível a sua comparência às sessões dos grupos. O nosso espírito guia afirmou essa impossibilidade pedindo as nossas orações para esses desventurados. As funções do duplo etérico no ponto de vista filosófico e psíquico são da maior importância. Resumidamente, tomamos para base desta curta descrição das propriedades relativas aos 4 éteres, as indicações fornecidas pelo rosacrucianismo, obtidas, certamente, pelos seus mais hábeis e proficientes clarividentes. Primeiro, o éter químico, por intermediário do seu polo positivo, seleciona e regula a assimilação alimentar, manutenção e crescimento do corpo carnal, físico ou somático, enquanto que, pela ação do seu polo negativo, comanda a desassimilação e as excreções. Segundo, o éter da vida, preside a força instintiva da propagação e reprodução das espécies. Quer no homem, quer nos animais, em todos os reinos da natureza, os sexos são determinados pelo éter da vida. Se predominam as forças inerentes ao polo positivo na ato da fecundação, o produto da concepção será masculino.
predominado as forças do polo negativo, a gestação dará um produto feminino. Terceiro, o éter luminoso. As forças que operam através do seu polo positivo são, parcialmente, a origem do calor animal. As forças que emergem do seu polo negativo vão atuar sobre os sentidos físicos ou fisiológicos, visão, audição, olfato, paladar e tato, envolvendo e interpretando os órgãos anatômicos dos seus sentidos corporais. Existe, justapondo-se e interpenetrando-os, uma duplicata etérica para cada órgão. Ao aparelho auditivo ou visual corresponde um mesmo aparelho etérico e da mesma forma para todo o sistema nervoso. Um pensamento, uma emoção, só podem chegar a atuar sobre o cérebro físico por intermédio do cérebro etérico. Este fato é de magna importância para compreender a mecânica das mediunidades, em particular as de ordem intelectual ou subjetivas. Os espíritos desencarnados, despojados, pela morte, do seu corpo etérico, só podem atuar sobre os médiuns pelo seu respectivo corpo vital ou duplo etérico, o que constitui o fundamento de todas as mediunidades. O médium será tanto melhor quanto for mais ativa e intensa a dissociação do seu corpo vital ou duplo etérico para, assim, se unir ao perispírito das entidades astrais comunicantes. Quarto, o éter refletor. O seu nome deriva de nele se refletirem e fixarem as imagens de todos os pensamentos e atos do seu portador. E um precioso arquivo do subconsciente, uma modesta sucursal da memória da natureza onde ficam registrados todos os acontecimentos que se realizem na sua esfera de ação. A psicometria e a memória da natureza têm no éter refletor os elementos para a visão supranormal dos clarividentes especializados nesta mediunidade, circunscrita à camada terrestre correspondente a este éter refletor. Mas a integral, completa e autêntica memória da natureza está inscrita em planos supraterrestre onde estão fixados em imagens todos os acontecimentos inerentes a este planeta desde a sua nebulosa primordial, visão só acessível a raros clarividentes. A maior parte dos clarividentes limitam-se a registrar os reflexos desses mundos superiores na atmosfera do nosso planeta, reflexos mais ou menos refratados e sujeitos, por vezes, a correções. A psicometria merece ser estudada criteriosamente para seu melhor rendimento experimental, baseada nas propriedades do éter refletor, podendo seu estudo prestar altíssimos serviços à ciência, como já vem prestando. A visão panorâmica que se desenrola no momento da morte física, projetando, como numa película cinematográfica, todos os acontecimentos desde a morte ao nascimento do corpo orgânico, obriga, assim, o recém-falecido a um exame de consciência integral e completo para que compreenda todo o bem e todo o mal praticado durante toda a sua vida terrestre e o lugar que vai ocupar no mundo astral, tendo também por base o arquivo registrado no éter refletor do seu corpo elétrico, subconsciente. A visão panorâmica é um dos momentos mais solenes e graves que se seguem à morte, da maior importância para o recém-falecido estabelecer a sua melhor atitude e orientação logo que se fixe nos subplanos do mundo astral. Nas câmaras mortuárias, deve, pois, reinar a maior calma, serenidade e resignação, preces fervorosas e afetivas para auxiliar o desprendimento terrestre do falecido. Todas as manifestações tumultuosas e estridentes provenientes da separação e da saudade são altíssimas prejudiciais ao ente falecido, perturbando em momento tão delicado e solene em que terá de fazer um minucioso exame de consciência a fim de compreender a sua nova e imediata situação no mundo astral. Seja qual for a intensidade do afeto que ligue a família e os amigos ao defunto, a resignação silenciosa acompanhada de orações e preces sentidas e fervorosas prestam grandes serviços e auxílio à alma desencarnada. Estão contraindicadas todas as coroas de flores artificiais, mas são de grande utilidade as flores naturais, de preferência as de perfumes suaves. Em transes tão angustiosos,
Sempre que seja possível, devem ser consultados espíritas cultos e experimentadores que, nestas dolorosas emergentes, podem prestar relevantes serviços, quer ao falecido, quer à família. O corpo vital duplo etérico, não é demais repetir, exerce uma ação preponderante e decisiva no mecanismo de todas as mediunidades, quer subjetivas, quer objetivas. Nas manifestações supranormais de ordem física objetiva, desde os movimentos sem contato, telecinesia, as materialização ectoplásmicas, organizadas em grande parte pelo corpo vital duplo etérico do respectivo médium, a sua ação é preponderante como principal agente de ectoplasma, que constitui a substância materializante, tanto para as materializações dos duplos dos vivos, bilocação, como para as materializações dos falecidos e ainda para formar as estruturas das hastes e alavancas que determinam os movimentos telecinésicos, cantilevers, do professor W. J. Crawford. Nas manifestações mediúnicas intelectuais ou subjetivas é também de capital importância a ação do corpo vital do médium, porque só através deste corpo fluídico, o perispírito, dos desencarnados, habitando o mundo astral, pode atuar direto ou intuitivamente no corpo físico do médium, quer sobre o braço e mão para efetuar a psicografia, quer sobre o cérebro físico, por intermédio do cérebro etérico, para todas as manifestações mentais e emocionais. Estes fatos têm uma explicação clara e racional, estudada e comparada à anatomia dos médiuns e dos falecidos. Reconhece que os habitantes humanos do mundo astral perderam a morte, pela sua desencarnação, os dois corpos físicos, o corpo físico, carnal ou somático, e o corpo vital duplo etérico. Compreende-se, assim, que os espíritos comunicantes não poderiam atuar diretamente pelo seu perispírito sobre o corpo físico do médium, atentas às suas densidades e da graduação da escala das suas respectivas vibrações. Como já dissemos anteriormente, os espíritos astrais comunicantes só podem atuar sobre o cérebro físico dos médiuns por intermédio do cérebro etérico mediúnico. Se, por hipótese, não existisse o duplo etérico, seriam completamente impossíveis as manifestações supranormais, precisamente a base da arquitetura do espiritismo científico. O corpo vital duplo etérico é a ponte, a plataforma, que dá passagem à intercomunicação dos dois mundos, o terrestre com o astral, estabelecendo com a sua efetiva e insubstituível ação de presença o intercâmbio mental, moral e emocional entre encarnados, habitados a Terra, e os desencarnados, habitando os mundos astral e espirituais. A ausência do duplo etérico abriria um abismo intransponível entre os dois mundos terrestre e ultraterrestres. A escala regular da graduação vibratória ficaria suspensa e não ultrapassaria praticamente o perispírito dos habitantes astrais, impossibilitados de encontrar continuidade vibratória em nosso mundo físico. Dentro deste critério, que a observação e a experimentação confirmavam plenamente, auxiliadas pela clarividência, poderíamos definir os médiuns como seres em que o corpo vital duplo etérico pode dissociar-se e exteriorizar-se, mais ou menos completamente do seu corpo físico ou somático. Pela quantidade exteriorizada do seu corpo vital se poderiam aquilatar os valores mediúnicos, conjugada com a atração ou repulsão entre o duplo etérico dos médiuns e os perispíritos das entidades astrais comunicantes. Compreende-se que o corpo vital grosseiro e impuro de um médium não se possa adaptar e vibrar em sintonia harmônica e simpática com o espírito comunicante relativamente evolucionado, porque as suas escalas de vibrações são profundamente diversas em comprimento de onda, e intensidade ou velocidade. Infelizmente, as funções do duplo etérico não estão ainda estudadas, teoricamente e praticamente, como seria desejar, dentro do espiritismo, não obstante o primacial papel que ele desempenha no mecanismo das diversas categorias de mediunidade, confundindo-se, por vezes,
as suas funções com as do perispírito e corpo astral. Os investigadores e experimentadores espíritas têm um fecundo e vastíssimo campo de observação e de estudo relativos ao duplo etérico, elemento de grande influência no experimentalismo do espiritismo. O estudo e observação dos centros de força, chakras, inerentes ao corpo vital, são de pleno interesse para a análise da formação, natureza e circulação da vitalidade no corpo humano e para o desenvolvimento de algumas faculdades supranormais. A extensão e complexidade destes estudos estão fora do quadro desta monografia. De resto, a humanidade, no seu presente estágio, com raras exceções, não está apta a tentar o seu desenvolvimento metapsíquico e supranormal, despertando prematuramente alguns dos seus chakras, o que poderia provocar graves e indeléveis perturbações fisiológicas e mentais. Toda a prudência é indispensável nesta ordem de trabalhos. O estudo teórico e experimental do duplo etérico é de magna importância para a medicina, quer pela interpretação da aura de saúde aplicada ao diagnóstico e patologia de grande número de doenças, quer como meio de estudo e observação para a gênese e aplicações terapêuticas do biomagnetismo e hipnotismo, quer, particularmente, ao estudo e tratamento das doenças nervosas cinemateria, tais como a histeria, várias formas psiquiátricas, psicoses, certas astenias, etc., quer, ainda, para continuar os trabalhos do célebre médico inglês, Dr. Walter J. Kuhner, já falecido, aplicados ao diagnóstico das doenças pela visão da aura de saúde através de ecrãs de decianina, quer para o estudo mais profundo das vitaminas, dos hormônios, etc. Em conclusão, a medicina encontrará no estudo experimental do duplo etérico o corpo vital um rico filão, ainda incompletamente explorado, para o seu avanço e progresso, em especial, para um integral conhecimento do mecanismo da crise e da morte. As manifestações culminantes da mediunidade espírita, expressos na formação supranormal dos duplos humanos, bilocação, bicorporeidade, dissociação, exteriorização e saída astral, e, paralelamente, as manifestações ectoplásmicas das entidades falecidas, habitantes do mundo astral, não podem ser compreendidas no seu mecanismo e ação sem um prévio e profundo estudo do duplo etérico, porque este corpo constitui a base do ectoplasma, precisamente a substância materializante. O material ideal para as materializações de qualquer espécie, humanas e não humanas, seria a condensação e moldagem dos éteres terrestres ambientes para as entidades astrais plastizarem e moldarem a superfície dos seus perispírito, e assim se evitariam os perigos inerentes aos médiuns ectoplasmas. Mas, infelizmente, este processo ideal, supranormal, ainda não passa de tentativas frustradas, sejam quais forem as afirmações otimistas de Aborgenis, Lilive Pratique de Spirites. Independente do biomagnetismo aplicado pelos espíritos guias, para produzir nas sessões espíritas experimentais o transe no respectivo médium, a exteriorização parcial do duplo etérico pode determinar em estado de letargia correspondente ao transe mediúnico com atenuação das funções vitais. As faculdades clarividentes etéricas são dignas no estudo profundo e de um desenvolvimento proficiente e progressivo, porque podem prestar os maiores serviços, que a física, quer a química, e entre as suas numerosas modalidades sobressai a evidência através dos corpos opacos, por mais espessos que sejam e seja qual for a natureza da matéria que constitua. A vidência etérica desafia os mais aperfeiçoados microscópios, pois possui a dupla propriedade de reduzir às mínimas proporções os objetos mais vastos e volumosos, ficando assim reduzidos a miniaturas claras, nítidas e precisas, como também possui a preciosa qualidade de aumentar, ad libitum, tudo o que for suscetível de ser observado na lameta do microscópio, com poder incomparavelmente maior de aumento por parte do clarividente etérico. As ciências naturais, botânica e zoologia,
pode prestar valiosíssimos serviços. Este rápido e sucinto relato, que acabamos de fazer do corpo vital ou duplo etérico, leva-nos à conclusão da altíssima importância utilitária, pragmatística, que merece o seu estudo e aplicação num grande número de atividades humanas, e os relevantes serviços que pode prestar ao desenvolvimento e progresso da maior